100.7. Mix. Agora na Mix. Mix Notícias. As notícias do Brasil e do mundo pra você. Mix Notícias. Juntos no melhor Mix. Bom dia, 7:03. Hoje é segunda-feira, 25 de novembro de 2019. Mais 8 famílias são retiradas de suas casas em Ururaí por conta das chuvas. Depois de Gruçaí, resíduos de óleo também são encontrados na praia de Santa Clara, em São Francisco de Itabapuana. Emprego formal no norte fluminense atinge índice considerado ruim. 8 em cada 10 profissionais pedem demissão por causa do chefe. Paulo Guedes defende acabar com tributação sobre folha de pagamentos. Defesa e Educação recebe maior parte dos 14 bilhões de reais liberados para gastos no orçamento. Flamengo conquista o bi da Libertadores em virada histórica e o heptacampeonato brasileiro sem jogar no domingo. Arroba do Boi Gordo dispara na sexta, negociada a R$ 197 à vista no estado do Rio. Saca de açúcar cristal 50 quilos fechou a semana negociada a R$ 65,77, com alta de 0,75% ao dia. Dólar comercial fechou a semana na casa dos R$ 4,19, com variação de apenas menos 0,04%. Esses são os destaques do Mix Notícias de hoje. Mande mensagem para o WhatsApp da Mix Campos, 997971007. No ar, Mix Notícias. Mix Notícias. Temperatura no momento 19 graus, podendo chegar a 26. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. E o trânsito? A movimentação está moderada para intensa na maior parte das vias da cidade desde as primeiras horas do dia. Na saída da Campos Farol, no início da 28 de março, o fluxo está um pouco maior no sentido centro e menos intensidade no sentido contrário. Tráfego de caminhões pela Presidente Kennedy no Jockey em direção à BR-356, mas também sem retenções. Formosa com movimentação moderada a partir da Barão da Lagoa Dourada, se intensificando próximo à Beira Valão nos sinais próximos às escolas. Ponte da Lapa com boa movimentação e maior fluxo no sentido centro. Pelinca também com fluxo moderado para intenso. Voluntários da Pátria, da 28 de março até Alberto Torres, com trânsito intenso. Movimentação também flui na rotatória próxima ao Shopping Estrada, com fluxo seguindo da mesma forma até a Ponte General Dutra. E para quem está indo para Macaé, lentidão até a Polícia Rodoviária Federal. No trecho urbano da BR-101 no lado de Guarulhos, a movimentação é grande, até a segunda passarela em ambos os sentidos. E o trânsito vem bem movimentado, no sentido centro, até a Ponte Alaí Ferreira. Na Beira Valão, a movimentação também está intensa em ambos os sentidos e com muita lentidão devido aos buracos após a Ponte Leonel Brizola no sentido centro. Na BR-101, o trânsito segue com pontos alternados de retenção entre São Gonçalo e Niterói devido ao excesso de veículos em direção ao Rio de Janeiro. Na pista sentido Espírito Santo, o fluxo segue sem restrições. Mix. Juntos. No melhor Mix. Mix. Ontem, após o Rio ultrapassar a marca de 4 metros, sendo a cota de transbordo de 3,80 metros, a Defesa Civil Municipal auxiliou na mudança de mais 8 famílias em Ururaí. Em 22 dias desse mês de novembro, choveu em Campos 211,5 milímetros, de acordo com o pluviômetro, sendo que o previsto para o mês eram 130 milímetros. No último sábado, dia 23, a ponte do Marimbondo, que já havia cedido na quarta, dia 20, foi arrastada pela força das águas. Horas após a Marinha do Brasil recolher resíduos oleosos na praia de Gruçaí, em São João da Barra, uma equipe da Defesa Civil de São Francisco de Itabapuana localizou mais fragmentos na praia de Santa Clara, na manhã do último sábado, dia 23. As autoridades ambientais de São Francisco, então, o resultado dessa análise mais detalhada, mas a probabilidade de ser o mesmo óleo que polui as praias do Nordeste é grande. Mix Notícias. O quadro de emprego formal na região norte fluminense atingiu o índice considerado ruim em outubro. Números apontados pelo portal de economia Coniflu mostram, por exemplo, que Campos puxou o resultado negativo com a eliminação de 610 vagas, enquanto São João da Barra eliminou 105. Na geração de empregos, o setor de serviços se destacou com 4.050 vagas. 8 em cada 10 profissionais pedem demissão por causa do chefe. É o que aponta levantamento da consultoria de recrutamento Michael Page com candidatos a vagas de emprego. Decisões gerenciais equivocadas ou mal planejadas inevitavelmente levam a um desgaste no relacionamento entre funcionários e chefes.
Mix, juntos no melhor mix. O ministro da Economia, Paulo Guedes, defendeu na última sexta-feira, dia 22, a desoneração da folha de pagamentos para a retomada do mercado de trabalho no Brasil. Segundo ele, acabar com os encargos trabalhistas, que classifica como cruéis, provocaria efeito imediato na geração de empregos. Os Ministérios da Defesa e da Educação receberam a maior parte dos 14 bilhões desbloqueados pelo governo federal na semana passada. O detalhamento foi feito na sexta-feira, dia 22, pelo Ministério da Economia. De acordo com a pasta, a medida foi possível em razão da arrecadação extra com o mega leilão de petróleo realizado na semana retrasada. Mix Notícias. Embora já esteja oficialmente autorizado pelo governador Wilson Witzel, ainda não está definida a data da publicação do edital do concurso público da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. A expectativa é de que aconteça até o final desta semana. São 864 vagas para níveis fundamental, médio e superior e ganhos que vão de R$ 4.506,27 a R$ 18.000. O poder público deverá ficar responsável pelo repovoamento de alevinos em rios e lagos, com a utilização de espécimes apropriada para cada região. A informação é da Agência Câmara, com base em projeto de lei que tramita em caráter conclusivo, alterando a Política Nacional da Aquicultura e Pesca. O texto está focado na obtenção de melhores resultados econômicos e sociais. Mix. Defendido como mais seguro, econômico e menos poluente, o transporte ferroviário é disciplinado desde 1996 no Brasil. Porém, o decreto está sendo questionado na Câmara Federal, inclusive com um projeto para assustá-lo, que acaba de ser rejeitado pela Comissão de Viação e Transportes. A Constituição e Justiça vai analisar a questão esta semana e depois encaminhar o texto ao plenário. De quem deve ser a competência para investigações policiais? A indagação resume tema de audiência pública marcada para amanhã na Câmara Federal. A discussão envolve, entre outros segmentos, Confederação Brasileira de Trabalhadores Policiais, Associação Nacional dos Membros do Ministério Público e Ministério da Justiça. O início está previsto para as 2h30 da tarde. Mix Notícias. Há 5 dias de ser encerrada a segunda etapa da campanha nacional contra o sarampo, iniciada no dia 18 de novembro, tem como meta vacinar cerca de 9 milhões de pessoas que têm entre 20 e 29 anos. Segundo o Ministério da Saúde, essa faixa etária acumula o maior número de casos da doença. O dia D acontecerá no próximo sábado, dia 30. Acima de 1,7% do resultado de 2018, que foi de 599,4 bilhões de reais, o valor bruto da produção agropecuária de 2019 está estimado em 609 bilhões e meio de reais. O Ministério da Agricultura resume que os melhores resultados vêm sendo observados em carne suína, de frango e com pequeno aumento em bovina, ressaltando que esses produtos têm sido beneficiados pelo aumento das exportações. Juntos no melhor mix. Com a mudança decretada pelo governo do Estado do Rio no critério de evolução funcional dos servidores do Judiciário Fluminense, a progressão passa a ser permitida a cada 2 anos. Elaborado pelo próprio presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Cláudio Melo, o projeto está valendo desde o final de semana passada, quando foi assinada pelo governador Witzel. Empenho em assegurar o respeito à liberdade religiosa, além da valorização das comunidades de matriz africana. O Ministério Público Federal do Estado do Rio de Janeiro está recomendando a implementação de projetos sobre direitos humanos contra o racismo na rede escolar fluminense. A recomendação já foi encaminhada às secretarias de assistência social e de educação. Mix Notícias. Marinha recolhe óleo em mais 3 cidades do Rio de Janeiro e envia para análise. Material coletado em São Francisco de Itabapuana, Macaé e Quissamã passará por análise e investigação da origem para saber se o óleo é compatível com o que já foi encontrado na costa do Nordeste e do Espírito Santo. Governo quer concorrente para a Petrobras no mercado de querosene de aviação. Quebra de monopólio da estatal pode ajudar a reduzir o preço das passagens de avião. Querosene de aviação responde por mais de 30% do custo das companhias aéreas. Mix, juntos no melhor mix. A cada bolsa de sangue doada, até 4 vidas podem ser salvas no país, segundo estatísticas do Ministério da Saúde. No Dia Nacional do Doador de Sangue, comemorado hoje, segunda-feira, dia 25, a rede pública de saúde de todo o país reforça a importância da doação regular desse insumo vital. No Brasil, cerca de 3,3 milhões de pessoas são doadoras de sangue. Isso significa que 16 a cada 1.000 pessoas doam sangue regularmente.
Deputados e senadores devem derrubar na próxima sessão conjunta do Congresso Nacional, convocada para a próxima terça-feira, amanhã, 9 dos 11 vetos do presidente Jair Bolsonaro a projetos aprovados pelo Legislativo. 5 deles trancam a pauta e impedem a análise de outras matérias pelo Congresso. Mix Notícias. A crise na Argentina derrubou as exportações brasileiras para o país, dificultando a recuperação da indústria nacional. Pela primeira vez em 16 anos, o Brasil terá déficit comercial com o vizinho, que enfrenta forte recessão. O desempenho contamina as vendas para o Mercosul e demais países da região, destino de boa parte dos manufaturados brasileiros. Em outubro, as micro e pequenas empresas do país abriram mais de 73 mil novos postos de trabalho. Melhor resultado para o mês nos últimos 5 anos, segundo o levantamento feito pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE, com base no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério da Economia. Mix. Juntos, no melhor mix. Mix. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15, o IPCA 15, que mede a prévia da inflação oficial do país, registrou 0,14% em novembro deste ano. O índice é superior ao observado em outubro, 0,09%, mas inferior ao de novembro de 2018, 0,19%. Segundo o IBGE, essa é a menor taxa para meses de novembro desde 1998, quando houve deflação, queda de preços de 0,11%. E vamos às cotações. A arroba do boi gordo dispara na sexta, negociada a R$ 197,00 à vista no estado do Rio. Fonte Scott Consultoria. Saca de açúcar cristal 50 quilos fechou a semana negociada a R$ 65,77, com alta de 0,75% ao dia. Fonte CPE Exalc. E o dólar comercial fechou a semana na casa dos R$ 4,19, com variação de apenas menos 0,04%. Fonte Valor Econômico. Mix Notícias. Um fim de semana para não sair da memória dos torcedores rubro-negros com a conquista do bi da Libertadores no sábado, vencendo o River Plate de virada com 2 gols de Gabigol no final do jogo. E para completar a comemoração no domingo, o Flamengo conquistou o hexacampeonato brasileiro sem entrar em campo, beneficiado pela vitória do Grêmio sobre o Palmeiras por 2-1, e desde 1963 não temos aí o mesmo time ganhando o Brasileiro e Libertadores. O Mengão se igualou ao Santos nesse quesito. E o Botafogo viu o Z4 mais longe ao vencer ontem no Engenhão por 1-0 o Corinthians. O Fluminense entra em campo hoje para fechar a 34ª rodada, enfrentando o CSA no Rei Pelé e precisando muito da vitória. Você ouviu Mix Notícias. Mix.